Perfeito. A informação que esse senhor, o Sérgio Tavares, teria ficado 5 horas retido no aeroporto, é aproximadamente esse período de tempo mesmo? Senador, eu não tenho a informação exata do tempo que ele ficou ali para a entrevista dele, de controle migratório. Mas acredito que deve ser umas 3 horas, algo assim, porque o Guarulhos, acho que todo mundo conhece, a demanda lá é gigantesca. Me parece, tá? Que no dia tinha lá procedimento de flagrante, de outros crimes e tal. Mas a demanda em Guarulhos é muito grande, então esse prazo aí não é uma coisa fora do usual do aeroporto, não. O senhor mexeu num papel, apresentou um papel aí sugerindo que seria o depoimento dele, é isso? Não. Esse aqui, o depoimento, é o termo de declaração dele. O termo de declaração. Tá. Esse documento está disponível, aberto? O termo de declaração é dele, não Sim. era para estar disponível, mas parece que ele colocou na rede social dele, ou divulgou, todo mundo acho que já tinha ele. Não é sigiloso também, não? Quem tomou a decisão de retê-lo para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? Eu acho que eu falei no início da apresentação, né, da minha exposição, nós temos um setor de análise dentro da Diretoria de Polícia Administrativa e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição. Restrição são aquelas que estão com ordem judicial por motivos diversos e alerta são aquelas que cabe uma entrevista no controle migratório, que não é uma restrição judicial, mas que caberia uma entrevista. Esse número até eu já falei, mas eu repito aqui para o senhor. São 143 mil pessoas sob alerta. Eu entendi, mas houve alguma decisão, então o senhor me confirma se houve ou não houve uma decisão vinda de Brasília ou de alguma autoridade específica da Polícia Federal para reter esse indivíduo, ou se ele foi retido apenas porque estava incluído no alerta? Foi o procedimento técnico normal. Houve uma decisão de uma autoridade em Brasília, da Polícia Federal, para que ele fosse retido no aeroporto? Objetivamente, doutor. A inclusão no alerta passa pela minha coordenação de imigração, pelo setor de análise e quem encaminha para o controle de acompanhamento. Naquela data em especial, a Polícia Federal sabia que esse indivíduo estava vindo ao Brasil? Sabia, a Polícia Federal só pergunta quem, assim especificamente. Porque o controle migratório ele faz isso diuturnamente. Tá, ele veio ao Brasil de Portugal. A Polícia Federal sabia previamente que ele estava vindo de Portugal ao Brasil? Sim, a gente tem um controle de passageiros, não ele, de passageiros, de todos que entram, todos que saem, a gente faz esse controle de voos. E houve uma decisão, isso que eu estou perguntando, houve uma decisão individual de alguém da Polícia Federal, do diretor, do delegado, de um agente específico para que ele fosse retido na fronteira? Foi um procedimento protocolar. Foi por conta do alerta? Foi por conta do alerta. E quem colocou esse alerta? O meu setor de análise coloca o alerta, passa na coordenação de imigração e encaminha o procedimento. Ele foi considerado alguma ameaça física? Ele era entendido como uma ameaça física para algum indivíduo aqui no Brasil? Ameaça física, só quer dizer de alguma risco violência físico de violência? Ameaça física contra alguma pessoa específica, não. Como contra alguma pessoa específica, naquele momento, não. O senhor mencionou que ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de autoridades brasileiras, é isso? Além disso, mas não é só essa, ele tinha em rede social manifestação favorável ao movimento do Quebradeira do dia 8 de janeiro. Havia alguma representação de ministro do Supremo Tribunal Federal por crime contra a honra ou de qualquer outra autoridade? Não. O senhor sabe que esses crimes só se procedem mediante representação? O crime contra a honra, sim. O de acompanhar o alerta de alguém que apoiou a quebradeira, não. E não é a questão do alerta, senador, não é a ordem judicial. O alerta é um acompanhamento administrativo. A ordem judicial, sim. Eu compreendo, mas foi o senhor que colocou como relevante o fato dele flertar com crime, ter opiniões que flertavam como crimes contra a honra. Sim, passou num setor de análise da O senhor entende que a Polícia Federal deve de ofício cuidar desse assunto? Não, eu não estou falando do crime contra a honra de ministro da Suprema Corte. O senhor que falou anteriormente. Não fui eu que coloquei palavras na sua boca. Se pegar o depoimento dele... Não, o senhor mencionou aqui opiniões, eu anotei opiniões, ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, sim. Além disto, ele tinha opinião, e tem, não sei se mudou a opinião, de apoiar ao ato de quebradeira que teve no 8 de janeiro.
Além disto, ele teve a opinião de criticar a urna eletrônica dizendo que é fraudada. Além disto, ele gravou um vídeo, tem na rede social dele, com uma pessoa que tem mandado de... Quem é essa pessoa? Se não me falha aqui, cidadão Alan dos Santos. Em Portugal? Não, parece que estava em outro país, Estados Unidos, se não me engano. Então, assim, tem algumas informações... Ou depois, não sei. Mas antes tem essas manifestações. A Polícia Federal ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas, se forem contrárias ao governo brasileiro, se for uma opinião negativa. Os jornalistas estrangeiros, ou turistas estrangeiros, eles têm segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parado para ser questionados, delegado? Não serão impedidos por opinião política nenhuma pessoa, até porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, a Polícia de Estado. Agora, nós temos que separar uma coisa que é opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime, como, por exemplo, o ato de vandalismo do 8 de janeiro. Ninguém é favorável ao ato de vandalismo do 8 de janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém. A grande questão é se as pessoas podem se parar, começar a ser questionadas, estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões. O Economist fez uma reportagem recente, uma matéria, criticando aqui o retrocesso no combate à corrupção no Brasil. Vários jornalistas, mas entre eles a senhora Ana Lanques. Ela pode vir ao Brasil ou ela vai ser retida pela Polícia Federal para ser questionada? Senador, eu não conheço essa senhora Ana Lanques e nem a opinião dela. Se a opinião dela é uma opinião técnica normal, não tem o menor problema. Agora, se a opinião dela é defender o ato de vandalismo, de quebradeira do 8 de janeiro, aí é uma situação que tem que ser acompanhada. O Infobae, que é um site espanhol dos mais lidos no país, fez também uma matéria sobre os retrocessos combate à corrupção no Brasil. Maria Zubelo, com críticas que talvez o senhor julgasse que flertassem com crimes contra a honra, contra autoridades brasileiras. Se essas pessoas virem ao Brasil, elas vão ser retidas também? Voltando ao que eu respondi na outra pergunta, se o comentário é na linha de apoiar ato que é crime, e acho que aqui ninguém nega que o quebradeira do 8 de janeiro foi um ato criminoso, certamente essa pessoa tem que ser acompanhada. Quem faz comentários apoiando fato ou ato criminoso, a função da polícia é acompanhar. Agora, a opinião política não é problema de polícia. As pessoas que apoiarem, vou acompanhar meus colegas aqui, as pessoas que apoiarem invasões do IMST lá fora, que falaram que é um movimento social, que tem que invadir propriedade rural, se elas vierem ao Brasil, elas vão ser retidas no aeroporto? Aí eu teria que ver o caso concreto, senador. Começa a acompanhar a metade do parlamento aqui, deputado, senador do PT. As pessoas que falarem lá fora que não houve corrupção no Brasil durante o governo do PT e que todo o dinheiro tem que ser devolvido para as empresas, se elas vierem para o Brasil, vão ser retidas pela Polícia Federal? Aí eu teria que ver também o caso concreto, senador. Eu acho que, delegado, o senhor é um agente competente, responsável, mas nesse caso em particular a gente respeita muito a Polícia Federal. Ninguém é favorável à violência ou coisa parecida aqui dentro. Todo mundo repudiou. Nesse caso, a Polícia Federal reteu um jornalista por discordar da opinião dele e manteve ele 5 horas ou 3 horas, que seja, ouvindo. O senhor mesmo mencionou que 3 ou 4 pessoas por dia no Brasil são impedidos de entrar ou retidos. Esse indivíduo foi escolhido nessa data e, pelo que o senhor falou aqui, a leitura que eu faço é porque ele foi retido, porque ele tinha opiniões que flertavam com o que a Polícia Federal discordasse. E aí entra num terreno perigoso da opinião, porque nós mesmos vimos aqui alguns exemplos de atos que são criminosos e a pessoa lá fora, se a Polícia Federal vai começar a fazer uma vigilância dessas opiniões lá fora, ela vai ter que começar a ter muito problema. O que eu sugeri à Polícia Federal, que muito respeito, e respeito também a instituição, que a Polícia Federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que vêm ao Brasil. A não ser que a pessoa represente
e aqui por isso que eu fiz essa colocação, que a pessoa apresente um risco real para qualquer indivíduo aqui no Brasil, seja ele um ministro supremo, seja ele um senador, seja ele um cidadão comum. Aí é uma coisa diferente. Se a pessoa apresenta um risco concreto para qualquer indivíduo, e não me parece que esse indivíduo que foi retido tinha essas características, o ato é arbitrário.